Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 8 de abril de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 18, intitulado Inconvenientes e Perigos da Mediunidade. Hoje nós iremos estudar a influência do exercício da mediunidade sobre as crianças. Vou solicitar para a nossa irmã Aramita fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor da vida, por essa oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos cada vez mais sobre essa doutrina que nos consola, que nos direciona, que nos esclarece. Ajuda-nos a compreendermos, a internalizarmos e levarmos adiante esses ensinamentos a quem precisa, aonde quer que estejamos. Ajuda-nos com a tua misericórdia, ajuda-nos a estarmos presentes, que assim seja. Então vamos lá. E assim foi feita a pergunta, Kardec perguntou, será inconveniente, olha a palavra aqui, desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Então, a pergunta é muito clara, é conveniente eu estimular a mediunidade na criança, eu levar a criança para o exercício mediúnico, o exercício da prática mediúnica? Será inconveniente? Certamente, óbvio. E sustento mesmo que seria muito perigoso, visto que esses organismos débeis e delicados sofreriam fortes abalos e as imaginações infantis excessiva superexcitação. Se os adultos já usam a imaginação demais, imagina as crianças, tadinha. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias ou, pelo menos, só lhes falar do assunto do ponto de vista das consequências morais. Eu posso até falar da ação obsessiva, eu posso falar do anjo da guarda, do espírito amigo influenciando, mas jamais estimular a mediunidade nessa criança. Então, certa feita eu fiz um diálogo com uma mãe que o filho dizia ver espíritos. E a mãe estava fazendo o quê? Você está vendo, meu filho? Como é que ele é? Pergunta dele o que ele quer. O que ela está fazendo? Estimulando. Ela tinha curiosidade e usava o filho para isso. Tadinha, ignorância, né? E aí a gente conversamos bastante com ela, conversei com a criança, mas muito mais com a mãe, para que ela não desse continuidade a isso. E não desse tanta atenção. Quando ele falasse, meu filho, mas tem tantos, é assim mesmo, isso faz parte, e pronto, e não estimular, tratar aquilo como algo natural, até cair aquilo no esquecimento, porque a gente tem 2 pontos, ele pode estar enxergando, mas ele também pode estar criando, para chamar a atenção da mãe. Entendeu? Por isso é que o Kardec colocou aqui, excessiva superexcitação. Entendeu? Questão de número 7. Entretanto, há crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões. Então, efeito físico, movimento objetos, faz uma caneta aqui escrever, né? São os efeitos físicos. Ele coloca mais aí a escrita, que é a própria psicografia, ou a pneumatografia também, que estaria dentro dos efeitos físicos, né? Aí ele diz, quer de efeitos físicos, quer de escrita e de visões, porque tem crianças que enxergam. Esses casos apresentam o mesmo inconveniente, então no primeiro ponto deve-se desenvolver a mediunidade nas crianças, é um inconveniente? Ele disse certamente. No segundo, a pergunta agora, ele desenvolveu ou é natural da criança?
Nós temos um exemplo, nosso Chico Xavier, com 5 aninhos ele conversava com quem? Com a mãe. Foi provocado ou é natural? Natural. Entendeu? Aí ele diz, então ele pergunta, a pergunta final é, esses casos apresentam o mesmo inconveniente? Não. Presta atenção. Quando a faculdade se manifesta espontaneamente numa criança, é que está na sua natureza da criança, e porque da sua natureza aquilo é natural, aquilo faz parte. E porque sua constituição se presta a isso, porque nós sabemos que a mediunidade é uma predisposição orgânica. E a constituição dela se presta realmente a isso. Se você tem uma criança de 4 aninhos, 5 aninhos, que conversa com os espíritos, chamam muito de amigo imaginário, ela não é médium. A reencarnação dela ainda não se completou. Então, é natural esse contato com os espíritos. Se com 8 anos de idade, a partir de 8 anos, essa criança permanece, aí sim a gente subentende que seria uma mediunidade. Por exemplo, Chico vê com 5 anos de idade, isso não caracterizava. Mas como isso permaneceu, mesmo depois dessa idade de 7 anos, 8 anos, 9, daí foi embora, aí caracteriza a sua predisposição orgânica para as faculdades mediúnicas. Ele diz, quando a faculdade se manifesta espontaneamente numa criança, é que está na sua natureza e porque a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e superexcitada. Notai que a criança que tem visões pouco se importa com elas, porque ela não sabe, então não dá muita atenção, pois lhe parecem coisas muito naturais, a que dá pouquíssima atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe voltará à memória e ela o explica facilmente, caso conheça o Espiritismo. Ficou claro isso? Devemos estimular na criança? Não. Se ela traz de forma natural, também agir de forma natural. Mas você não vai me levar uma criança para uma desobsessão, né? Para ela ali estar dando passagem para espíritos sofredores. Questão número 8. Em que idade se pode ocupar sem inconvenientes da mediunidade? Então, Kardec quer uma idade específica. A resposta é muito lógica, ele diz, não há idade precisa, porque nós temos criança de 12 anos que tem cabeça de 5, e nós temos criança de 12 anos que tem cabeça de 20, como nós temos adulto de 50 anos que tu jura que tem 15, e nós temos jovem de 15 anos que tu jura que tem 50, porque o que acontece? Nós seres humanos, a idade cronológica vai passando, mas a gente se porta como um adolescente ainda. A gente não amadureceu. Vocês sabiam que é raríssimo as pessoas que se amadurecem? Parece que não se tocam, que já têm 60 anos. E parece um colegial ainda. Não cabe. Mas é assim a humanidade terrena. Então ele diz assim, olha, não há idade precisa. Isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e, mais ainda, do desenvolvimento moral. Existem crianças de 12 anos que serão menos afetadas pela faculdade mediúnica do que algumas pessoas já formadas. Tem crianças de 12 anos que sabem lidar com a mediunidade e o de 30 não sabe. Falo da mediunidade em geral, que é aquele ver, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. O irmão do Chico, o André Luiz, o irmão dele, ele tinha um irmão por nome de André Luiz, não é o espírito André Luiz, é o irmão. Ele disse que quando o Chico participava das materializações, ele teve a ideia de pesar o Chico antes e depois. E o Chico perdia 5 quilos. Agora pensa numa criança fazendo isso. Isso que ele diz aqui, falo da mediunidade em geral, pois a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A escrita tem outro inconveniente. Qual é?
o que resulta da própria inexperiência da criança. Se for um mecânico, não passa via máquina cerebral, mas se for um intuitivo, como é que ela vai decodificar o pensamento para passar para o papel? Caso ela queira praticá-la sozinha, então ele diz assim, a escrita tem outro inconveniente, o que resulta da própria inexperiência da criança, caso ela queira praticá-la sozinha ou fazer disso um brinquedo. A psicografia. Aprendeu lá na sociedade espírita, aí decide em casa, lá no quartinho dela. Hoje as crianças passam muito tempo sozinhas dentro dos quartos, né? Porque na nossa época não era um quarto para cada filho, não. Era um quarto para os 10. Não tinha isso, não. Então, hoje em dia, essa turminha é tão cheia de mimimi que cada uma tem seu quartinho. E aí a caboclinha fica solto lá dentro, fazendo tudo que der na cabeça, né? Aí imagina ali hoje, nessa condição, um menino lá treinando psicografia. Você não está lá para ver? Brincando. E aí vem a questão 222. A prática do espiritismo, como veremos mais adiante, requer muito tato para que sejam desfeitas as tramas dos espíritos enganadores. Desenvolver a faculdade mediúnica não é apenas praticá-la, é realmente a responsabilidade e a seriedade com que eu faço isso. É por isso que a gente vê um número muito grande de grupos e médiuns obsidiados. Eles se acham espíritos superiores, espíritos missionários, se acham o melhor médium, já quer publicar tudo. Isso daí já mostra que ele não está sendo conduzido por espíritos bons e que ele não tinha ainda condição moral para exercitar isso. Caiu na armadilha. Isso é muito comum no nosso movimento. Então, olha só, se até homens maduros são iludidos por esses espíritos, mais expostos ainda se acham à infância e à juventude, em virtude da própria inexperiência da idade. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações feitas levianamente e por gracejo constituem verdadeira profanação, que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos, porque a gente adquiriu uma crença que o fato da reunião mediúnica estar sendo feita dentro do centro, que isso é o suficiente para proteger a reunião. Eu não sei onde leram isso. Porque espíritos zombeteiros e brincalhões entram também nos centros espíritas. E o papai deixa para que a gente aprenda. Então, o que vai proteger uma reunião mediúnica? A gente não dá acesso psíquico. Não é a parede do centro. É a conduta moral de cada um do grupo. Ficou claro isso? Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, seria de temer que, entregue a si mesma, ela fizesse disso um brinquedo. Mesmo nas condições mais favoráveis, é desejável que uma criança dotada de faculdade mediúnica não a exercite senão sob a vigilância de pessoas experientes. Por quê? Porque o professor Allan Kardec, na época, ele utilizou crianças. Porque, na verdade, não é que ele estimulou as próprias irmãs. Porque o que a gente percebe? Eram jovens. Na verdade, não eram crianças, jovens. E era, inclusive, necessário para que se comprovasse e ficasse patente que era a comunicação dos espíritos. Porque as respostas eram muito inteligentes, não poderia vir da cabeça daquelas meninas. Mas ele soube utilizar, não é verdade? Por isso aqui ele diz, de pessoas experientes, que lhe ensinarão, pelo exemplo, o respeito devido às almas dos que viveram. Por aí se vê que a questão da idade tanto está subordinada às condições de temperamento quanto às de caráter. Todavia, o que ressalta com clareza das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento dessas faculdades nas crianças, quando não é espontânea, e que, em todos os casos, sendo espontânea ou não, importa empregá-la com grande prudência, não convindo excitá-la nem estimulá-la nas pessoas ainda débeis.
Ficou claro isso? Devem ser afastadas do exercício da mediunidade por todos os meios possíveis. Olha o que ele diz. As pessoas que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade das ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais. Então, uma pessoa que passa por um problema psiquiátrico, comportamental, depressivo, você vai enfiar uma pessoa dessa no trabalho mediúnico? Faça isso não. Ou a pessoa com qualquer uma outra fragilidade psicológica, não leve. Porquanto nessas pessoas, e ele coloca aqui também, de excentricidade nas ideias, porque gente, povo viaja demais. Às vezes eu fico só ouvindo e as pessoas ficam conversando e contando o que se passou, o que viu, como foi, o que o amigo espiritual falou. E eu fico ouvindo e faço aquela cara de paisagem, digo, é mesmo, é? Ai, eu vou ser palmatória do mundo? Mas ainda bato naquela tecla. Quer evitar esse tipo de comportamentos ridículos, porque passa a ser ridículo? Estude seriamente o Livro dos Médiuns. Seriamente. Se você estuda seriamente o livro, você não cai nesses pontos que passa a ser patético. Porquanto, nessas pessoas, a predisposição é evidente para a loucura, que pode manifestar-se por efeito de qualquer superexcitação. Porque quando você entra em transe, você entra em transe. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, maior influência do que outras, mas vindo a loucura a declarar-se, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso. Nós falamos bastante desse processo da loucura no estudo anterior. Se você não assistiu, vai lá no canal que está lá. Porque as pessoas acham que a mediunidade leva à loucura, e lá deixou bem claro que não. Se a pessoa enlouqueceu, é porque ela tem a predisposição para isso. Como qualquer outra coisa que ela fosse fazer, qualquer situação mais difícil, ela iria surtar. Tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso se a pessoa se entregasse em excesso às práticas de devoção e a responsabilidade seria lançada ao espiritismo. O que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. A propósito deste assunto, chamamos a atenção dos nossos leitores para o parágrafo 12 da introdução de O Livro dos Espíritos, lá no iniciozinho de O Livro dos Espíritos. Se você não leu, aproveita, vai lá no parágrafo 12 para recordar o que já estudamos. Foi bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Eu posso até falar da ação obsessiva, eu posso falar do anjo da guarda, do espírito amigo influenciando, mas jamais estimular a mediunidade nessa criança. Se você tem uma criança de 4 aninhos, 5 aninhos, que conversa com os espíritos, chamam muito de amigo imaginário, ela não é médium. A reencarnação dela ainda não se completou. Então é natural esse contato com os espíritos. Se com 8 anos de idade, a partir de 8 anos, essa criança permanece, aí sim a gente subentende que seria uma mediunidade. Devemos estimular na criança? Não. Se ela traz de forma natural, também agir de forma natural. Mas você não vai me levar uma criança para uma desobsessão, né? Para ela ali tá dando passagem para espíritos sofredores. Então, o que vai proteger uma reunião mediúnica? A gente não dá acesso psíquico. Não é a parede do centro, é a conduta moral de cada um do grupo. Ficou claro isso? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Perdoe minha voz da tia, está um pouquinho arranhada, a gargantinha inflamada, mas cumprimos o nosso trabalho em nome do nosso Senhor Jesus. E se Ele assim nos permitir, até o nosso próximo encontro.